Graça e paz, queridos, estamos juntos para mais esse momento de comunhão com Deus através da palavra, e eu quero nesta oportunidade puxar um assunto muito relevante para a vida cristã, o assunto santidade. Santidade que não é algo que surgiu da vontade do homem, mas da revelação de Deus ao seu povo. A palavra diz: sede santos, assim como o seu Deus é santo. Nós temos um Deus santo. Tanto é que quando Jesus nos ensinou a orar, a primeira coisa que ele chamou para que nós devemos considerar ao nos aproximarmos em oração de Deus é clamar, e declarar a santidade de Deus. A palavra diz: santificado seja o seu nome. Essa é a frase de entrada na chamada oração do Pai Nosso, que de fato não é uma reza, mas é um protótipo de como devemos orar. Santidade é aquilo que demonstramos quando adoramos a Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos nos reportando a santidade de Deus. Mas assim como Deus é santo, convém que como cristãos, nós também sejamos santos. Existem duas avenidas principais na vida cristã. Uma delas é a misericórdia. Tudo começa na nossa vida pela misericórdia, que nos traz o amor de Deus. E o profeta Jeremias, em Lamentação, fala que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Elas são novas e se renovam a cada manhã na nossa vida. Uma outra avenida é a santidade. Às vezes nós estamos diante de alguma situação de dificuldade, alguma impossibilidade. Então, na vida cristã, nós temos o costume de jejuar a Deus como um ato de humildade. Mas, na verdade, o jejum na vida cristã é algo que nos coloca numa posição de dependência em Deus e já é um ato de preparação para uma santidade de coração. Santidade começa no pensamento. Santidade, ela deve se processar nos nossos corações. E santidade também deve refletir sobre o nosso corpo. A palavra santidade significa separados. Em determinada situação, Israel estava para vencer a primeira batalha na terra prometida. Era a cidade de Jericó. E Josué já havia buscado conselho em Deus. E era o momento em que eles precisavam entrar em ação. Então, no capítulo 3, no versículo 5, do livro de Josué, ele faz uma conclamação ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Queridos, não tem jeito de perceber e sentir a vontade de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, diante das nossas necessidades, diante da dificuldade da pretensão de um milagre, se nós não pegarmos o caminho da santidade. E o ato de santificar é nosso. Nós já usufruímos da presença de Deus pelo amor de Jesus e porque o Senhor Jesus se santificou por nós. Mas compete a nós, para podermos estar em harmonia, em sentimento com a presença de Deus, a palavra santidade. O livro de Hebreus, no capítulo 11, aliás, no capítulo 12, versículo 14, o autor recomenda: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Percebemos pela palavra de Deus que para ver o Senhor, nós temos que ter santidade. E aqui o autor não está se referindo a um estado eterno das nossas vidas, onde nós temos uma promessa de estarmos com Deus por toda a eternidade. O ver o Senhor, que a palavra de Deus se refere em Hebreus, é mais precisamente no nosso dia a dia, diante das nossas situações, diante das emergências, diante das nossas necessidades, quando nos curvamos em adoração a Deus para buscar a sua santidade. Isso nos permite sentir Deus, ver a mão de Deus,
Não significa, às vezes, que em condições contrárias, nas emergências da vida, nos momentos de dificuldades, nos improvisos, às vezes até em situações que pessoas estão trilhando longe do caminho de Deus e de repente precisa de um socorro de Deus, o Senhor não vai estender as mãos. Mas é muito mais fácil e edificante e agrada o Senhor quando nós nos mantemos numa conduta de santidade diante do Senhor. E eu quero te falar que essa santidade não é do exterior para o interior, mas ela começa no interior do homem, começa na nossa mente. Santidade começa na educação dos nossos pensamentos. Você sabia que compete a nós educarmos os nossos pensamentos? Filipenses capítulo 4, Paulo estava escrevendo aos Filipenses e ele fala inclusive no que pensar. E no versículo 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então esse é o primeiro item que devemos ter em mente com relação à santidade. Eu começo a determinar o que eu devo pensar. É claro que a visão, o contato físico, o mundo exterior que nós vivemos, às vezes ele é atraente. E o inimigo usa, às vezes, essas imagens para roubar o nosso pensamento. Então nós precisamos entender que, através de uma situação de um controle de pensamento, do jeito que o Paulo está falando, que o apóstolo Paulo está falando, olha, o que vocês devem pensar? Queridos, para a palavra de Deus nos dar uma sugestão de pensamento, é porque o Senhor está interessado no nosso pensamento e o maligno também. Porque antes de mexer os pés, antes de tomarmos uma atitude, ela nasce primeiro no nosso pensamento, para vir para o coração e se tornar fato das nossas vidas. Então está a primeira dica de santidade, pensamento. Segundo é o coração. O coração limpo de todos os desejos humanos e carnais. Eu não estou falando que nós não corremos os riscos de ser tentados, mas de ser tentado até cair na tentação e ceder à tentação é um passo significativo que parte da mente. Se a minha mente está em paz com Deus, se eu estou cuidando da minha mente, separando dos pensamentos ruins, dos sentimentos de desordens, dos sentimentos de pecados, o nosso coração tem uma possibilidade de seguir o que a mente traz para dentro de si. E numa das bem-aventuranças, está escrito em Mateus capítulo 5, bastante conhecido, né? As bem-aventuranças. No capítulo 5 está escrito o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nas bem-aventuranças, justamente no versículo 8 está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Queridos, você quer ver Deus agir na sua vida? Ore ao Senhor, peça força, peça entendimento, sabedoria da palavra para que você tenha perfil de santidade na sua vida. A partir da sua mente, sendo educada naquilo que você pensa, a partir do seu coração, sendo purificado de toda situação que pode te causar uma concupiscência, ou seja, um desejo desenfreado, você começa a ter sentimentos e postura de santidade. E aí você comprove o que eu estou te dizendo na eficácia das suas orações. A Bíblia diz que Deus não ouve pecador. Não ouve no sentido de atender, diferentemente da misericórdia que às vezes ocorre. Não significa que o pecador é desprezado, muito pelo contrário. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E não existe nada pior na vida cristã de alguém que já conhece a palavra e insiste manter a sua mente carregada com as orgias,
com as concupiscências, com os desejos desenfreados, poluindo assim o seu coração. Se você tiver uma mente purificada com pensamentos, o seu coração limpo de toda a pecaminosidade, você vai ter condição de sentir Deus no seu dia a dia. Isso significa ver a Deus. E para concluir, eu quero te falar uma coisa. Uma das maneiras que mantém o seu coração limpo é através da leitura da palavra de Deus. Quando temos um princípio de santidade na nossa vida e começamos a praticar a leitura da palavra, esse livro não é pura e simplesmente para ser lido. Esse livro é para ser examinado, estudado, para ser vivido. A palavra de Deus começa a fazer efeitos extraordinários no nosso coração. E eu te convido a pensar nisso. Oração e palavra de Deus ajuda a manter os nossos corações limpos. Aí podemos ver a Deus. Eu te faço esse desafio. Quero te dizer que a oportunidade de Deus do amanhã significa justamente a nossa santidade de hoje. Quando nos santificamos hoje, amanhã o Senhor faz maravilhas no nosso meio, na nossa vida. Eu não estou falando o amanhã de um dia, eu estou falando um amanhã como resposta do ato de santificação do nosso coração. E se por um acaso, nessa tentativa, você, por uma situação ou outra de descuido, escorregar, levante novamente. Retome novamente o caminho da santidade. Se for possível, diariamente, o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te fortalecer. E você vai passar a ter comunhão com o Senhor de uma maneira significativa. Cuidado com o seu vocabulário. Cuidado com o seu pensamento. É natural que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, encha-se de Deus. E oramos nesse momento para que você seja fortalecido nesse domingo de meditação na palavra de Deus, domingo de descanso, domingo em que, se não fosse o isolamento social, estaríamos todos na igreja, mas nós estamos através dessa mensagem chegando no seu coração para te abençoar nesse dia especial. Oramos. Senhor nosso Deus, queremos pedir por todos os nossos irmãos e amados que têm contato com essa mensagem nesse momento. Que o Senhor esteja abençoando os corações, as mentes. Pai querido, a Tua palavra tem promessa. Tua promessa fala que o Senhor manterá em paz o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração, guardados em Cristo Jesus. Agora, Pai, ajuda-nos a ser santo diante do Senhor. Ajude-nos, Pai querido, a doutrinar os nossos pensamentos, pensar nas coisas do alto, pensar naquilo que é louvor, naquilo que é adoração, naquilo que é honra, naquilo que é virtude. Pai querido, trabalha a limpeza do nosso coração e que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo sejamos a cada momento purificados para estarmos diante do Senhor. Pai, permita que nós tenhamos paz e santificação para ver o agir do Senhor em nossas vidas. Eu oro e coloco todos debaixo da sua poderosa mão e que o Senhor alimente a nossa alma com a sua palavra nessa hora, no nome bendito de Jesus. Queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade, por mais essa palavra em que está à sua disposição. Se você gostou, compartilhe. Se quiser se aprofundar no assunto, lembre-se, nós somos a Igreja Batista Chamas do Sinai em Lorena, sempre de corações e de braços abertos para você. Deus te abençoe e te dê uma semana vitoriosa.